Sejam bem-vindos, pessoal, a mais um vídeo. Mano, agradeço mais uma vez todos vocês por estarem aqui novamente. E já quero fazer um agradecimento especial porque passamos de 70 mil inscritos. Meus amigos, a gente passou de 70 mil inscritos. Quero agradecer de coração a todos que estão aí todos os dias. Vocês que compartilham o vídeo, vocês que assistem, as pessoas que comentam, as pessoas que deixam o like. É sempre muito importante para o crescimento aqui da nossa comunidade, para o crescimento do canal, vocês colaborarem, porque afinal são vocês que fazem isso. E já peço desculpas àqueles que me mandam mensagem às vezes lá no Instagram e eu não consigo responder. Cara, tem tanta mensagem acumulada lá que por mais que eu respondo um ou outro, sempre vai chegando novas. E aí eu fiz o vídeo falando sobre o lance lá do Hulk não, né, do Daverson no Botafogo, que seria um possível pênalti. Cara, esse vídeo deu mais de 1 milhão de visualizações, então vocês não imaginam o tanto de mensagem que tem lá. Então já peço desculpas antecipadamente. O que eu vou fazer lá no Instagram? Eu quero agora nas férias ver se eu me organizo para fazer lives, para voltar a fazer as lives lá no Instagram. Eu já fiz algumas vezes, live de bate-papo com vocês, mano. Porque aí, cara, eu consigo dar uma atenção em tempo real a todo mundo. A live fica gravada. E eventualmente quem quiser assistir depois também, quem quiser comentar e tal, assiste depois e tem a oportunidade também de ter interação com a gente lá. Então, eu pretendo agora nas férias me dedicar um pouquinho a essas lives lá no Instagram. Vou até tentar ver se eu trago alguns convidados pra gente fazer ali uma troca de ideias. Vou estar vendo aí com alguns torcedores palmeirenses, flamenguistas, botafoguenses, para ver se eu os convido para a gente fazer uma resenha e bater um papo sobre o que aguardar para a temporada de 2025 dessas equipes aí, tá bom? Galera, final de ano tá chegando e eu quero aproveitar para dar um recadinho para vocês. Sempre quando chega final de ano a galera quer às vezes tirar umas férias, confraternizar com amigos, com família, ou às vezes até pagar umas contas. Então você pode falar com o pessoal aqui, ó, com os nossos amigos, nossos queridos amigos aqui da A2C Promotora. A A2C Promotora é uma empresa de serviços financeiros voltado ali para um atendimento eficiente, rápido, prático, sem burocracia para você. E eles têm a opção de antecipação de fundo de garantia. Você trabalhou ali de carteira assinada nos últimos meses, fez o recolhimento certinho, então talvez você tenha direito à antecipação. E se você clicar no link que está fixado aí embaixo, você pode conversar com eles a respeito disso. Esse final de ano, ajudar você com todas essas contas. Neto, quanto que custa esse serviço? Cara, esse serviço é gratuito, tá bom? É só você clicar no link, chama o pessoal da A2C Promotora, bate um papo com eles, você vai gostar muito do atendimento. Às vezes você tem essa possibilidade, né? Então, é uma coisa que pode te ajudar aí. A2C Promotora, galera, tamo junto! Agora, pessoal, quero conversar com vocês a respeito de uma decisão que tem repercutido muito aqui nas últimas horas, que é a decisão da CBF de que o próximo jogo entre Cruzeiro e Palmeiras terá portões fechados. É isso daí, olha aqui, ó. A CBF se manifestou sobre a partida entre Cruzeiro e Palmeiras na próxima quarta-feira pela penúltima rodada do Campeonato Brasileiro e definiu que o jogo vai ser disputado com portões fechados. Em nota assinada por Júlio Avelar, diretor de competições da CBF, e André Matos, diretor jurídico da CBF, foi comunicado aos presidentes dos dois clubes que a partida não vai contar com a presença do público no estádio. O ofício da CBF também foi enviado aos presidentes da Federação Mineira e Paulista, além do comando da Polícia Militar de Minas Gerais e representantes do Ministério Público. Por causa dos incidentes registrados em São Paulo, no final de outubro, quando ocorreu uma emboscada de integrantes da organizada do Palmeiras contra as do Cruzeiro, provocando a morte de um cruzeirense e deixando mais de 20 pessoas feridas. O governo de Minas Gerais solicitou que o jogo fosse realizado com torcida única. O pedido foi enviado à Federação Mineira de Futebol e à CBF. O Ministério Público de Minas Gerais, no fim de outubro, recomendou fortemente o banimento da torcida do Palmeiras, organizada essa nem em específico, em jogos em estádios. O jogo é decisivo para as duas equipes no Campeonato Brasileiro. O Cruzeiro briga por vaga na próxima edição da Conmebol Libertadores, enquanto o Palmeiras disputa o título brasileiro com o Botafogo. Então vamos lá, vou ser muito sincero com vocês. Eu não acho que essa é uma atitude certa. O fechamento dos portões do jogo de Cruzeiro
e Palmeiras acaba punindo a torcida cruzeirense, acaba punindo a torcida palmeirense e acaba punindo ambos os clubes que querem o seu torcedor ali para dar o seu devido apoio. Eu não vejo isso como uma decisão plausível. Não vejo isso como uma decisão correta. A confusão que aconteceu, ela aconteceu na beira de uma rodovia. Ela não aconteceu dentro de estádio. A exemplo do que aconteceu na final, da Copa do Brasil entre Atlético Mineiro e Flamengo, que foi dentro do estádio. Aí é diferente. Aí é diferente. Então quer dizer que se eu estiver aqui em casa, de boa, e de repente no boteco aqui da esquina, tiverem os torcedores corintianos ali assistindo o jogo do Corinthians, passarem um grupo de torcedores palmeirenses e eles provocarem ali um evento, um tumulto de agressões, significa então que o jogo lá em São Paulo ele tem que ser de porta fechada? Então o futebol brasileiro agora virou babá de gente que faz merda na vida? Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Na minha cabeça, não faz sentido que um evento que ocorreu fora de estádio resulte em algo desse tipo. Ainda se fosse na beira do estádio, eu até poderia considerar alguma coisa, mas não tem relação nenhuma com o jogo de Palmeiras e Cruzeiro, Cruzeiro e Palmeiras, não tem relação nenhuma com o estádio. Isso daqui, meu amigo, é rixa de torcidas organizadas que há muito tempo prometem se encontrar. Quem conhece a história e o retrospecto sabe disso. Sabe que isso daqui, ó, é coisa antiga. E aí você vai lá, pune o torcedor do Cruzeiro, pune o torcedor do Palmeiras e faz o jogo de porta fechada. Ah, Neto, mas então eles deveriam ter feito o jogo com torcida única. Negativo. Negativo. É errado também. Nem torcida única é certo e nem fechar portão é certo desse jeito. Obviamente que no fim, em virtude do Cruzeiro ser o mandante e partindo do princípio que o Cruzeiro teria, sei lá, 50 mil torcedores, 40 mil, sei lá, no estádio, o Cruzeiro acaba sendo mais prejudicado por isso. Isso é fato. Realmente. O Cruzeiro, no fim, ele acaba sendo mais prejudicado. Só que, na minha opinião, ninguém ganha com uma decisão absurda dessa. Uma decisão dessa reflete a incapacidade da CBF, das federações e até mesmo das autoridades públicas de proteger o cidadão, que deveria existir e que está previsto na Constituição do nosso país. E que todos os dias ela é desrespeitada. E não é só no âmbito do futebol, é no âmbito social geral. Onde as nossas políticas públicas, as nossas autoridades públicas, as nossas forças policiais, elas não têm a capacidade de proteger o cidadão brasileiro. É essa a realidade. E quando eu estou falando isso, eu estou falando num contexto geral. Eu estou falando do assalto que você sofre, eu estou falando do homicídio que a pessoa sofre, eu estou falando de famílias que perdem os seus entes por causa de marginais, eu estou falando do crime que assola e devasta o nosso país. E agora, eles querem encarcerar os torcedores de bem nas suas casas, porque existe os grupos organizados que se atacam lá fora e eles não são capazes de terem leis que punem rigorosamente e rigidamente essas pessoas. O cara que te assalta, irmão, o cara que te agride, o cara que te mata, ele sai da delegacia antes que a vítima. E aqui a gente entra numa abordagem de um grave problema social que está corrompido dentro do nosso país. A gente tem que acordar, galera. Nós precisamos acordar como sociedade.
que enquanto deputados, governadores, presidentes estão recheados de segurança, carros blindados e com filhos e família fazendo intercâmbios fora do país, a gente está todos os dias nas ruas correndo o risco de termos a nossa integridade física e até a nossa vida mesmo ceifada. Um direito básico e constitucional que é a vida. Que todos os dias tem gente perdendo ela. Não só pelo futebol, mas por muitas e muitas outras coisas, tá bom? A gente precisa estar mais vigilante, gente. A gente precisa. Vamos lá. Então fica aqui a minha opinião sobre esse assunto. Seguinte, meus amigos, o Internacional, ele perdeu ontem e eu vi muita gente falando assim, agora já era, né? Agora não vai ter interesse nenhum do Internacional vencer o Botafogo. Eu penso totalmente o contrário. Eu vi vários e vários palmeirenses lamentando que o Inter perdeu. Muitos palmeirenses lamentando. Só que, na minha opinião, a pressão pro Inter vencer o Botafogo agora ela é maior. Porque além do Inter enfrentar o Botafogo dentro da sua casa, lá em Porto Alegre, eles têm que terminar a temporada mostrando que a chave do time virou. Eles precisam disso. Eu falei isso daqui ontem. E eu falo de novo. O resultado de ontem foi melhor pro Palmeiras. Porque se o Inter ganha ontem e ganha do Botafogo, é capaz do Palmeiras trupicar ainda e o Inter sair campeão. Então ontem o Flamengo deu uma brecada no Inter. Só que o Inter agora tem que mostrar pra sua torcida que, comemos bola ontem, mas a gente consegue ser competitivo. Então, na minha opinião, a pressão por Inter vencer o Botafogo aumentou. Porque a questão do Inter não é uma questão assim, vamos ser campeões ou não. A questão é que o Inter precisa mostrar pra torcida que essa temporada não foi uma temporada no todo perdida. Porque a gente vem desde o começo da temporada acompanhando a derrocada do Inter. E o torcedor do Inter não confia mais na equipe. Não confia. Então eles precisam retomar essa confiança com o torcedor deles. E nada melhor do que vencer o time recém-campeão da Libertadores, líder da competição, dentro do Beira-Rio. É o cenário perfeito para eles recuperarem isso, ainda mais depois de uma derrota para o Flamengo, que pode se justificar por ter sido dentro do Maracanã, com uma equipe que é muito forte também. Para mim, a pressão agora é maior. A obrigatoriedade deles vencerem é maior. Não é nem por título, mas é por uma questão mesmo, sabe, de sinergia com a torcida. E olha só, na coletiva de ontem, eu acho que o Felipe Luiz, ele falou uma coisa primordial. Na coletiva de ontem, o Felipe Luiz falou sobre reforço. Ô Abel Ferreira! Abel? Você tá aí? Ontem o Felipe Luiz, ele deu uma indireta para a gestão do Flamengo. Ele já deu um recado para a gestão atual e para a gestão que vai chegar. Olha só o que ele falou. O Gabigol saindo, precisamos ir pro mercado. Veja só, precisamos ir pro mercado. Ele não falou assim, talvez temos que ir pro mercado. Vamos ver se é preciso ir pro mercado. Vamos avaliar. Não, ele falou que precisamos ir pro mercado. Procurar um nome importante. Um nome importante. Está claro que o mais importante é encontrar um jogador que o fundamental é que ele cumpra com as características que pedem o modelo de jogo. O meu modelo de jogo e o modelo de jogo que a torcida pede. Deitou. Felipe Luiz colocou na cara da gestão que, não é só eu que tô pedindo, mas é o que a nossa torcida também quer. Ele não afasta o torcedor. Ele traz o torcedor junto.
e joga o torcedor como uma justificativa para aquele jogador que é preciso contratar. Continua, ó. Vamos atrás desse nome. Ele tá afirmando, mano. Vamos atrás. Ou seja, ele tá comprando a briga. Com a ajuda do scout e da diretoria. Ele já incluiu todo mundo, ó. Irmão, nós vamos atrás com a ajuda do scout e da diretoria. Já tô convocando todo mundo aí atrás. Para que possa fazer o elenco crescer ainda mais. É isso. Por que o Abel não faz isso? Por que o Abel vem com aquela conversa mole? Do tipo assim, nosso diretor de futebol já está a pesquisar por nomes. Nós temos que ver nomes, temos que avaliar também se é da gestão de futebol adequado. Se temos a condição de trazer. E ele fica nisso. Meias palavras, sabe? Meias palavras. E ele já chegou a algumas coletivas a querer dar, né? Ah, precisa de investimento. Ele já chegou a querer dar uns pitacos. Só que aí eu não sei o que aconteceu. Que parece que silenciaram. Toda vez que ele tenta, às vezes, sair à frente, né? Falar sobre contratação, sobre qualidade, parece que alguém silencia ele. Infelizmente, a relação hoje do Abel e da Leila, ela é uma relação tão próxima, tão próxima, tão próxima, que sabe quando você é chefe de um cara que vocês adquiriram tanta amizade, tanta liberdade um com o outro, que tu não consegue mais dar bronca nele? E ele também, às vezes, não consegue mais chegar e falar assim, ó, tá acontecendo isso, 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 eu preciso de uma ação de vocês? Parece que é isso. O Abel não consegue chegar pra Leila, bater na mesa e falar assim, eu preciso de elenco, eu preciso de investimento, presidente. E parece que a Leila também não consegue chegar no Abel e falar assim, treinador, o que tá acontecendo? Por que a nossa equipe venceu apenas um jogo contra os times do G6 na temporada inteira? Por que a nossa equipe perdeu para os principais rivais paulistas nesse ano? Pessoal, não podemos confundir as coisas. O Abel precisa exigir investimento no clube. Investimento na equipe. E a Leila também precisa exigir da comissão técnica resultados, explicações. E a sensação que eu tenho é que tá todo mundo meio constrangido lá dentro para fazer isso. Eu não sei o que tá rolando. Mas a sensação que eu tenho é que nas reuniões, nas conversas de portas fechadas, assuntos delicados são proibidos. Eu achei legal trazer essa comparação e esse paralelo. Porque, sei lá, faz 3 anos que eu vejo o Abel nas coletivas e eu não consigo enxergar o Abel, sabe, pedindo de maneira assertiva um jogador que esteja no modelo de jogo dele e o que a torcida quer. É isso que é trazer o torcedor para dentro do campo. É você utilizar o torcedor como uma forma representativa da equipe. E colocá-lo também como um potencial. O torcedor quer isso também. Tá bom? Coloca nas opiniões aí. Tamo junto.